Andrés Gomes, 22 anos, colombiano, está no Rennes da França, depois de ter feito uma ótima temporada no Real Salt Lake, ou seja, nos Estados Unidos. Ele começa num clube teoricamente grande, dá para dizer que o Milionários é um clube grande lá da Colômbia, e ele faz uma temporada bem boa para um jogador de lado, com 12 gols e 5 assistências em 2022. Aí ele vai para o Real Salt Lake e consegue também fazer temporadas razoáveis, assim, temporadas legais. No Rennes, ele jogou 19 jogos e só fez 3 gols. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, de fato, o Vasco está tentando a contratação desse atleta. De que maneira, Pedrosa? Empréstimo com opção de compra, ou opção ou obrigação. É um jogador que o Vasco entende que seja necessário para o perfil do que o elenco tem hoje, tá? Ele é um ponta que pode jogar pela direita, pode jogar pela esquerda, é um jogador de velocidade de disposição, que é algo que o Vasco hoje entende como necessário dentro desse elenco. Além de ter 22 anos, poder de revenda e ter bons números para um ponta. Então, repito, ele é um jogador que o Vasco quer contratar por empréstimo com obrigação de compra ou opção, pagando um valor por esse empréstimo e depois, daqui a um ano ou daqui a um ano e meio, fazendo a compra desse atleta. Por quê, Pedrosa? E aí preciso explicar para vocês o porquê, né? O porquê desse modelo de negócio. Lembra do que o Amodeu falou na coletiva? Que ele fala assim: nós em 2025 só podemos gastar 30 milhões de reais, 35 milhões de reais. Isso não significa que o Vasco só vai investir 30 ou 35 milhões de reais em 2025. Por quê, Pedrosa? Porque quando você compra um atleta, geralmente, na maioria das transferências, são poucos clubes que conseguem fazer uma compra à vista, essa compra é diluída. Então, por exemplo, se dentro dessa negociação com o Carlos Andrés Gomes, o Vasco da Gama fala o seguinte: Rennes, eu quero esse jogador emprestado, eu vou pagar agora para ele 1 milhão de euros, o que daria aí cerca de 6 milhões de reais, e lá na opção de compra, na obrigação de compra no ano que vem, eu vou pagar mais 5 milhões de euros. Exemplo, mais 4 milhões de euros. Tá? O orçamento estipulado para 2025, que é de 30, 35 milhões de reais, você só tem o gasto justamente desse 1 milhão de euros. Mesmo que você faça uma negociação que vai chegar a 5, 6 milhões de euros. Porque esses 5, 6 milhões de euros, eles só vão ser cobrados lá em 2026. Aí ele entra no balanço de 2026. Então, quando ele fala sobre o Vasco não fazer grandes investimentos, isso não quer dizer que o Vasco não pode, por exemplo, contratar um jogador de 5 milhões de euros, um jogador de 6 milhões de euros, um jogador de 7, um jogador de 8. Isso não quer dizer. O mais importante é saber qual é o modelo dessa negociação. Se essa negociação vai ser feita de forma à vista, se essa negociação vai ser parcelada em 48 vezes, em 20 vezes, em 12 vezes. Porque se você, por exemplo, faz uma compra e vai parcelar em 3 vezes, eu vou te pagar aqui R$1 em 2025, em 2026 eu vou te pagar R$5 e em 2027 eu vou te pagar R$10. Porque hoje eu só tenho 1 para gastar. Então vai entrar 1 em 2025, 5 lá em 2026 e os R$10 lá em 2027 eu vou ter conseguido juntar dinheiro dentro do meu balanço para poder comprar e acabar de fazer essa compra, né? No caso. Então, é mais ou menos isso. Você não vai ter contratações gigantescas. Você não vai ter isso. Isso não quer dizer que o Vasco está pobre, que o Vasco está zerado, que o Vasco não vai conseguir contratar ninguém. O ponto não é esse, tá? Cada ano, é isso aí que o nosso professor Fabrício Ferreira falou. Cada ano é um exercício financeiro. Nem todos os valores vão entrar no exercício de 2025. Parte entra em 2026. Então, é por aí. É por aí. Muito bem, o Fabrício. Um abraço para você que está sempre me acompanhando por aqui. Então, é um jogador que o Vasco está tentando. Já entrou em contato com o empresário dele, já entrou em contato com o Rennes. O Admar Lopes, talvez, tá? Isso não é uma confirmação
mas talvez ele até viaje para a França para poder fazer essa negociação. É possível que ele viaje para a França para poder não só convencer o jogador, que ainda não está tão convencido de voltar ao futebol sul-americano nesse momento, tem 22 anos, está no Rennes, que é um clube mediano, um clube que está sempre na primeira divisão, frequentando a primeira divisão da França, e que geralmente é uma escada para outros clubes europeus. O Rennes, se eu não me engano, até é o clube que revelou o Dembélé que hoje está no PSG. Então, é uma negociação que você vai ter que ter um processo de convencimento, não só do Rennes aceitar, mas também do próprio jogador, tá? Então, é uma oportunidade de mercado que o Vasco está tentando buscar. Os nomes que eu posso citar aqui para vocês, que infelizmente, não vai vir, infelizmente, muito infelizmente, e que o Vasco tentou nos últimos dias, digamos assim, que era o Nino. O Vasco procurou informações sobre o Nino zagueiro que era do Fluminense e que foi vendido por 5 milhões de euros para a Rússia, para o Zenit da Rússia. O Vasco sinalizou disposto a pagar 5 milhões de euros pelo Nino também, pelo que eu ouvi, tentando pagar justamente o que foi, como ele saiu, mas o Nino se valorizou. Então, o Zenit hoje está pedindo 8 milhões de euros pelo Nino. E quando eu falo do Nino, gente, ele é um jogador que é da maior e extrema confiança do Fernando Diniz. Ele é um cara que foi campeão da Libertadores com o Diniz e que elevaria e muito a zaga do Vasco da Gama. Elevaria muito. Mas, infelizmente, 8 milhões de euros o Vasco não tem condições de pagar, além do óbvio alto salário que o Nino também teria, apesar de ser um jogador muito bom. Outro jogador que o Vasco, esse sim, ainda observa, é difícil, é inevitavelmente difícil, tá? Mas só para vocês entenderem o perfil, no sentido de ser um cara de alto nível, que possa ser líder e que possa organizar também, não só a defesa, a liderança, a bola aérea. O Mina é um jogador que o Vasco tem interesse, que o Vasco tem procurado informações. Hoje ele está no Cagliari, se eu não me engano, vou até botar aqui para vocês. O Mina mesmo, que jogou no Palmeiras. Vou botar aqui. Mina. Tá aqui. É ele. 30 anos, atleta que chegou ao Cagliari e fez 31 jogos nessa temporada. Estava na Premier League, passou pela Fiorentina também. Então, ele está num momento dentro da Europa que é um momento que a curva dele está fazendo assim. E é aquele momento que você já começa a pensar a voltar para o futebol sul-americano. A carreira dele, ele vai muito bem no Palmeiras. Aí ele é vendido ao Barcelona, não se firma por lá, joga muito pouco também. Aí ele vai para o Everton, faz 1, 2, 3, 4, 5 temporadas no Everton, o que significa que ele foi um zagueiro de alto nível na Premier League, 5 temporadas seguidas por lá. Aí ele vai para a Fiorentina e ele está no Cagliari aqui da Itália, sendo titular aqui em 2024 e 2025. É um jogador, repito, difícil, vou até ver até quando vai o contrato dele. Ele tem contrato longo, para vocês terem uma noção. Até dia 30 de junho de 2028, que é o contrato dele. Mas o que eu quero dizer com isso aqui, gente? O Vasco vai contratar o Mina? Não quer dizer isso. O que eu estou falando é sobre perfil, para vocês entenderem o perfil que o Vasco quer buscar. Um jogador bom na bola aérea, um jogador que tem boa saída de bola, que tem perfil de liderança e que consiga organizar, consiga ser um líder. Então o Vasco tem sim interesse nesse jogador, assim como tem vários outros mapeados no mercado também e várias outras possibilidades nesse sentido, tá? Resumidamente, 3 posições. Ponta, direita, no caso, que pode fazer a esquerda também, meio campo reserva, zagueiro. Ponta e zagueiro, condições de titulares. O Vasco quer buscar titulares. Esse meia, reserva. Então, essas são, principalmente, as prioridades do Vasco nesse momento, os focos, as posições que o Vasco busca nessa janela de transferências e que quer trazer essas 3 posições para encorpar o time. Então, seriam 4 reforços
no final das contas nessa janela. O volante, Thiago Mendes, que se espera lá dentro que ele tenha sim condições de conseguir desempenhar o bom futebol. O zagueiro, para poder resolver essa questão do Vasco da Gama. O atacante, titular também. E um meia para ser reserva do Coutinho. A galera falou do Balbuena. O Balbuena é um jogador que, sim, chegou a ter umas conversas com o Vasco da Gama lá no início da temporada. Teve algumas conversas agora de novo, mas o que eu ouvi é que ele não se encaixa tanto no perfil do Diniz. No sentido de saída de bola. Ele é um jogador mais lento, um jogador mais broncudo, digamos assim, apesar de ser muito bom zagueiro. Mas a última passagem dele aqui no futebol brasileiro já não foi tão boa. Porém, como eu disse para vocês, é um atleta que também é muito caro. Custaria cerca de 1 milhão, 1 milhão e 200 por mês, pelo que eu ouvi. Então, hoje é fora de cogitação. Mostra claramente para mim e para você, torcedor, que não confia nem no Maurício Lemos, nem no Luiz Gustavo. Óbvio que ele vai usar como contra-argumento os números, né? O GPS dos treinos, os números. O Luiz Gustavo constrói pouco jogada para furar as linhas, para ultrapassar as linhas defensivas da equipe adversária, toca muito de lado, procura sempre ali o Piton numa bola de segurança, o Maurício Lemos da mesma forma. Então o Vasco contratou errado. Porque um jogador que não tem a característica para ser titular, o Maurício veio para ser titular. Aí você improvisa um zagueiro. Ótimo. A improvisação do Hugo abre espaço para o Jair, que é mais jogador no meio-campo. Mas, enfim. Bom, olha aqui, vocês estão vendo que eu estou com a nova camisa do canal? Ela pode ser sua também. Novidade, chegou a 021 que fez com a gente, a 021 Esportes, que é a marca de futebol. Aliás, você que quer ter o seu uniforme de futebol personalizado, como o nosso aqui, ó, do Fanático Vascaíno. A camisa encaixa no corpo, ela tá lindíssima. Muito obrigado pela moral que a equipe 021 Esportes deu. Um abraço pro Jorginho Vascaíno. Tá esperando por você. Eu vou deixar aqui, ó, fixado nos comentários o link para você entrar em contato com a galera da 021 e fazer o seu uniforme para sua pelada, para o seu futevôlei, enfim, para o beach tênis. Pode entrar em contato e falar que veio através da gente, do Fanático Vascaíno. Tamo junto. Se quiser comprar a camisa também, é só mandar mensagem para o nosso e-mail, que está sempre na descrição do nosso vídeo. Bom, vamos falar de um assunto chato pra caramba. Política. Política no Vasco, ela continua fervendo. Eu estava vendo hoje, uma entrevista do Júlio Casares ao Antônio Tabet, no programa Alt Tabet, do canal UOL. O UOL que é nosso parceiro aqui do canal também, o UOL Play, né? O streaming do UOL. E ele dizia o seguinte, falou, cara, o Tabet perguntou para ele, você vem como candidato à reeleição? No caso não, ele é a sucessão, né? Que ele já está reeleito. Ele falou, não sei, né? Tá cedo para pensar nisso. Ele falou, tem aquelas pessoas que te dão uma cotovelada no clube, que querem uma situação, querem se aproximar. Eu falei, gente, vamos pensar agora, só daqui a 1 ano e meio. É igual o Vasco. É só daqui a 1 ano e meio, mas alguns players ou aqueles que gostam de fazer um tumulto político já estão agindo. E a cada momento, a cada derrota, a cada insucesso, a cada contratação que não dá certo, tudo é motivo para os caras aparecerem. Vou reiterar o que falei ontem na live na conta KTO com o Rei Kraus. Eu sempre tive o Júlio Brandt num patamar diferente dos políticos, um cara com uma visão diferente, rateou comigo numa situação de um vídeo aqui até do canal, mas enfim, participou comigo por 2 vezes do nosso Fanático Cast. Ele saiu em defesa do influenciador Crave, Marajo, acho que é esse o sobrenome dele, que ameaçou o Pedrinho, que mandou linchar os jogadores, sendo que ele só acompanhou inicialmente o relato do garoto. Garoto não, do homem, né? Olha essa porra de garoto, né? Aí ele vem a público para falar, não, o Vasco não é isso, não é socos e pontapé. Cara, ele não apurou porcaria nenhuma. Aí aparece ele, aí aparece o Euriquinho. Não posso falar que senão vou ser perseguido, pior que chutes. Ô Euriquinho,
Você não tem moral para falar nada. Não tem moral para falar nada. O seu pai teve uma condenação criminal porque agrediu um repórter, Carlos Monteiro. E tentou me agredir. Dessa ele conseguiu absolvição, a tentativa só. Porque o juiz, à época, entendeu que ele estava muito chateado por conta da perda da final para o Flamengo. Você, Euriquim, não tem moral para falar de nada. Tá, e é um zero à esquerda no cenário político do Vasco, mas tumultua e ainda dão voz para ele. O Júlio Brandt, que bola fora, Júlio. Você já está ficando escanteado na política do Vasco e ainda tenta aparecer na cena como um urubu, tentando encontrar carniça? Que coisa feia, Júlio. Você é uma pessoa de boa índole, bom conhecimento técnico, de inteligência, mas está se deixando ir para a vala comum. Pedrinho faz um monte de cagada? Faz. Cobrei, inclusive, na minha pergunta, a primeira pergunta coletiva foi minha, que ele foi pelo caminho que achou melhor, a história do copo meio cheio, meio vazio. Não que eu tenha olhado meio vazio, mas fatos. O Vasco investiu 60 milhões, por mais que não pague agora os 60 milhões, que esse pagamento seja alongado, mas vai ter que pagar por jogadores que não estão rendendo, à exceção do Nuno. É fato, não estão rendendo, mas ok. É óbvio que ele vai sair em defesa, não, tem que dar tempo. Tá bom, a gente vai dar tempo até ser rebaixado com esse time, depois dizer, realmente, não... enfim. Mas, amigo, será que só tem coisa ruim? Ah, o Balbuena foi pro Grêmio. Você sabia que o Balbuena pediu um salário próximo a 2 milhões de reais ao Vasco? Isso me foi dito por um dirigente do Vasco, não sou eu que estou inventando, não. E aí ele na contra-argumentou e falou assim, a gente fez uma sondagem a ele e fizemos uma contraproposta. Olha, esse salário que você quer não dá, mas dá para a gente chegar nesse valor com metas. Ele falou que não trabalhava assim. Se o Grêmio vai pagar 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, desculpa, o Vasco não tem condição de pagar 1 milhão para um zagueiro, por mais que seja o Balbuena, que é um baita zagueiro, mas não tem condição. Porque já tem o João Vitor que ganha 900 e a culpa não foi do Pedrinho. Então, assim, a política continua fervendo, continuam olhando lá para frente e nada da coisa acontecer. Eu não vejo um desses políticos da vala comum, né? Levantar o dedo e falar assim, tô aqui, quero ajudar. Vou até fazer um parênteses e uma confissão. O Luiz Roberto Levenciano, candidato derrotado da última eleição, esse sim, já fez movimentos nos bastidores, movimentos silenciosos, sem alarde, para se colocar à disposição. E eu já ouvi de pessoas próximas ao Pedrinho o seguinte, ele tem tentado se aproximar. E o próprio, desculpa, Levenciano, eu vou revelar que a gente já conversou há algumas semanas sobre o tema, né, do Vasco e tal, e ele falou para mim, Fábio, eu tenho tido uns papos com a galera lá e tal, estou à disposição. Isso é bacana. Isso é um diferencial. Não se aproveitar ou tentar entrar no hype. Ah, o influenciador foi agredido. Você tem certeza que ele foi agredido? Tenho, porque ele tomou um chute. Eu também. Mas quem deu esse chute? Foi alguém da diretoria? Ah, foi um torcedor, isso não pode acontecer em São Januário. A culpa é do Vasco? Ou era da polícia que estava ali? Ponto 1. Ponto 2. Imputar ao vice-presidente relacionamentos com a SAF, Marcelo Macedo Tangerina, um crime? Você acha maneiro, Júlio Brandt? Imagina se te imputam um crime que você não cometeu. Fazem uma falsa comunicação de crime, que é isso que está sendo investigado, amigo. Lamentável, lamentável. Pedrinho faz as suas cagadas? Faz. O Vasco não está com um time à sua altura? Não está. Mas na boa. Essa política... Rafa, mas você botou o Jorge Salgado na parada. Sim, vou explicar rapidamente porque ele está na thumb, inclusive. Ontem, o GE entrou em contato com o Jorge Salgado, que explicou, né, porque o Pedrinho disse na coletiva que a gestão anterior teve a oportunidade de recomprar as ações. Pedrinho, talvez tenha feito uma confusão, né, naquele momento, você errou, porque efetivamente o que o Salgado explicou estava no contrato. Poderia ter sido feito um atraso no pagamento, que foi o que aconteceu, e o Vasco notificar e a 777 ter 30 dias para pagar com juros. Foi isso que aconteceu, ponto. Aí o contra-argumento do Salgado é que eu não concordo. Eles, no caso a atual gestão, tiveram a chance de recomprar e não quiseram, preferiram ir para a justiça. Salgado,
O senhor é uma pessoa inteligente, gosto muito do senhor também, apesar de achar que o senhor errou demais, principalmente com a KPMG fazendo uma avaliação de bosta da empresa que nos comprou. Mas vamos lá, Salgado. O processo teve um ganho ali em maio, interrupção. Levar mais 4 meses, basta olhar o Atlético Mineiro. Será que não ia acontecer com a gente o que aconteceu no Atlético Mineiro, não? Os caras indo embora ali? Hein? Será que não? Será que não ia, não? Nego pedindo na justiça, os caras dizem, ó, fulano foi embora, ciclano foi embora. E aí? Faz o quê, Salgado? Como é que você ia fazer? Vocês iam chamar o Pedrinho de incompetente, né? Ah, mas não, foi a 777. Tá bom. Acho que assim, toda pessoa de bem e com o mínimo de inteligência já virou essa página. Agora a cobrança tem que ser feita. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e se você não perde nenhuma notícia do Vasco. O Vasco procurando zagueiro no mercado da bola, tá aí em conversas com Carlos Gomes, né? E também a diretoria do Vasco demonstrou interesse no zagueiro Nino, que fez aí história com a camisa do Fluminense, mas o staff do Rafael Tolói saiu também uma especulação com o nome desse jogador que está na Itália, porém o jogador e o staff negaram aí uma sondagem do Vasco da Gama. Deixa a sua opinião sobre isso, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vascão!